Bem, bom dia a todos e a todas. Obrigado pela organização de ter me convidado para participar desse evento tão importante. Mas o tema que me foi pedido falar, é um tema que eu vou falar não como pessoa física, não como escalador, mas como ex-gestor de um conjunto de unidades de conservação aqui no estado do Rio de Janeiro. Há gestores aqui na ativa, como a minha colega do INEC, que me conheceu hoje, o Marcelo, que faz um trabalho excelente aqui no Monumento Natural do Pão de Açúcar, mas eu tive 10 anos à frente do Sistema Estadual de Unidade de Conservação aqui do Rio, como presidente do IEF, depois como diretor do INEA, e ali um dos fatores do sucesso que a gente obteve na gestão desse sistema de unidade de conservação, junto com uma equipe super motivada, competente e fez coisas maravilhosas, foi a nossa política de visitação, política de uso público, que veio a ser materializada no decreto de uso público dos parques estaduais do Rio de Janeiro, que foi assinado no Dia da Mata Atlântica de 2010, em maio de 2010. E ali tem uma série de princípios que acabaram sendo reproduzidos em maior ou menor escala por outros sistemas de unidade de conservação de outros estados, dado o seu, digamos assim, certo arrojo nas definições e nos princípios ali contidos, e a discussão de hoje está inserida dentro disso. Então, essa minha fala é, portanto, uma fala mais genérica, onde a questão de ancoragens está inserida. E eu vou começar falando também de uma forma mais ampla e vou fechando o foco até chegar no tema das ancoragens fixas dentro de unidade de conservação. E também, um último preâmbulo, é que, na verdade, a gente fala de unidade de conservação, basicamente estamos falando de parques, ou, eventualmente, de monumentos naturais em áreas públicas, que também são unidade de conservação, de proteção integral, mas que admite a licitação. Não faz sentido falar sobre APAs e outras unidades de uso sustentável, porque o poder público não tem a gestão direta, e, portanto, isso aqui ficaria sem sentido a discussão. Bom, parques nacionais e depois estaduais e municipais, eles foram criados muito em função da visão de um montanhista e naturalista do século XIX, conservacionista do século XIX, que era John Muir. Conquistou diversas montanhas, foi fundador de uma das mais fortes organizações conservacionistas dos Estados Unidos, que é o Sierra Club, e ele era, como montanhista, deslumbrado pelas belezas do oeste americano. E ele, num determinado momento, achou por bem lutar para que grandes extensões dessas belezas fossem tornadas públicas e consagradas, por um lado para a preservação e pelo outro para o desfrute das pessoas dessas áreas naturais, para que pudessem sentir e se beneficiar da mesma forma como ele sentia e se beneficiava daquele contato direto com a natureza. Ou seja, disse isso para dizer que os parques nasceram uma dupla função, a função de preservar a fauna, a flora, os ecossistemas e as paisagens naturais notáveis, e por outro, para proporcionar um espaço de lazer para as pessoas. É importante falar isso porque muitos gestores de unidades, gestores de sistemas de unidade de conservação, técnicos dentro de órgãos encarregados disso, têm uma visão extremamente estrita que enxerga em cada pessoa um inimigo potencial ao meio ambiente. E com isso cria uma política que a gente denominou de parques fortalezas, em que os visitantes são indesejados, mal vistos, como se todos fossem vândalos potenciais e fossem causar um prejuízo imenso. Essa é uma outra discussão, não vou me estender aqui. Na verdade, que eles conseguem menos conservação com essa política tacanha, e a gente, nesse decreto de uso público, materializou uma política que continua sendo seguida pela dual administração. Paulo Schiavo é um irmão, um cara que eu gosto e respeito muitíssimo, e está fazendo excelente trabalho dentro das circunstâncias, né, do estado do Rio. Hoje não são exatamente simples. Então é isso. Mas dito isso, também é importante que se entenda, para um sucesso de uma boa política de visitação, que quem vai num parque ou numa unidade de conservação similar
vai por diferentes razões. As pessoas não são iguais. Existem diversas categorias de usuários com interesses diferentes, com aptidões diferentes, com anseios diferentes. E isso precisa ser entendido. Uma boa política de visitação, ela só ocorrerá se isso for entendido e a administração estabelecer políticas diferenciadas para atender cada um desses segmentos de usuários. E você tem os mais variados. Um dos que eu acho mais importantes, falando como gestor, ex-gestor agora, mas como fui durante tanto tempo, é a relação com a população do entorno, da unidade. Isso é muito importante cultivar, e a população muitas vezes foi maltratada por gestores que de uma hora para outra fecharam atrativos que já eram frequentados há gerações e gerou um ressentimento e toda espécie de problemas para o chefe da unidade e para o órgão gestor. Outro tipo de visitação é visitação cada vez maior com propósitos religiosos, evangélicos, católicos, pessoal das regiões afro-brasileiras, enfim. É um tipo de visitação legítima que exige uma política diferenciada. Outra é a do turista comum, né? O turista, pessoa sem nenhum conhecimento, viu na televisão, ou em livro, no jornal, quer visitar aquele parque é bacana e vai lá. Uma pessoa sem nenhum conhecimento precisa de um cuidado, de uma atenção maior. Você tem os praticantes de turismo de aventura, que são os mesmos, mas um pouquinho mais avançados, esses usuários. Eles já fizeram outras caminhadas, mas não são montanhistas, no estrito senso, de praticar de forma amadora e autônoma o esporte. Eles querem fazer aquilo que nós fazemos, caminhadas ou escaladas moderadas, mas não se sentem confortáveis e seguros de fazer isso sozinho e recorrem a um operador comercial, seja um instrutor individual, seja uma empresa de turismo de aventura, seja, enfim. Então esse é o turista de aventura. E por fim chegamos aos esportistas de aventura. Nós, montanhistas, caminhadores, escaladores e outros. Pessoal do voo livre, canoagem, quando for o caso, né, evidentemente, mergulho, surf, todos esses esportes definidos pelo Ministério do Esporte como esportes de aventura constituem um outro segmento muito definido de usuários. E considerando os imensos desafios para os gestores, o massacre diário de demandas e problemas que tem que lidar, e normalmente com meios muito escassos ao seu dispor, seja de recursos humanos ou de recursos materiais e financeiros, certas prioridades têm que ser estabelecidas. E entendo que praticantes, visitantes, leigos, precisam de uma atenção maior da gestão das unidades do que aqueles que já têm experiência técnica. Portanto, é importante que tenhamos, entendo eu, no parque, trilhas, vou falar de trilhas nesse momento, de diversos tipos de níveis de dificuldade, desde as trilhas nossas de montanhistas, que são picadas, são trilhas discretas, e que nós que temos vivência e experiência sabemos nos movimentar por elas, até trilhas mais aparelhadas, mais largas, eventualmente com uma proteção, uma escada, um trechinho de cabo de aço, um degrau, que seja para facilitar um fluxo de pessoas não tecnicamente competentes que passam por ali. E, tanto quanto possível, transferir para as organizações, e aí a gente está chegando no foco da conversa de hoje, transferir tanto quanto possível para as organizações que gerem esses esportes, seja escalada, seja voo livre, caso típico ali da Pedra Bonita, e outros, a responsabilidade pela regulação da atividade e pela manutenção das estruturas que essas pessoas usam para a prática das suas atividades. E esse princípio foi implantado com bastante sucesso, eu ia falar do seminário, né? Na prática, nos 3 parques estaduais do Rio de Janeiro, onde a escalada tem um peso significativo. Há escalada em outros, mas é residual. Mas tem 3 parques que a escalada é, de fato,
uma atividade importante, de peso, que são Pedra Branca, Serra da Tiririca e Três Picos. Então, graças à metodologia que foi desenvolvida aqui na URCA, antes da existência do monumento natural, que foi o seminário de mínimo impacto da URCA, que depois teve uma revisão uns poucos anos depois, nós aplicamos essa metodologia nesses 3 parques, ou seja, houve uma discussão de 2 dias, pelo menos, em cada um, com as diversas propostas de zoneamento para a área. Essa área aqui não deve ter escalada, porque aqui é coberta de vegetação compacta. Essa aqui pode ter, porém, assim, assado. Essa aqui, sim, mas não novas vias. Enfim, isso foi pela própria comunidade, com a participação dos técnicos e do chefe da unidade envolvida, trazendo aportes de biólogos e de outras pessoas externas, para também ter um contraponto, para não ser uma conversa de comadres, né? E o resultado desse seminário, livremente discutido, debatido, votado e aprovado pela comunidade, pelas pessoas que compareceram, foi levado integralmente para o plano de manejo dessas 3 unidades. Ou seja, com isso, a discussão feita pela comunidade foi absorvida pela gestão e colocada como norma. Norma não completamente engessada, tanto que os planos de manejo prevê-se que sejam revistos regularmente a cada 5 anos. Na prática isso não acontece por toda espécie de dificuldade, mas há a previsão da revisão, não é uma coisa pétrea, mas isso funciona, tem funcionado muito bem. E a questão, portanto, das ancoragens fixas, assim como diversas outras questões embutidas nessa discussão, estão contempladas dessa forma. São delegadas às unidades, às organizações e aos próprios montanhistas, para que façam essa discussão, essa deliberação e, em última análise, essa manutenção das proteções existentes. É diferente se, por exemplo, nós temos uma trilha turística que o órgão vai e contrata algumas melhorias para facilitar o acesso de pessoas leigas, como uma escada, como tem no Monumento Natural, o degrau que tem no pico, digamos, no Bico do Papagaio, um cabo de aço que foi colocado na Pedra do Quilombo, do Parque da Pedra Branca, pelo pessoal do CEB. Aí a unidade tem um envolvimento, uma responsabilidade maior, e deve zelar para que aquilo esteja em bom estado, e não estando, fazer a manutenção, ou na impossibilidade de fazer isso diretamente, interditar aquilo até que a manutenção seja efetivamente concretizada. Por fim, uma preocupação do gestor dos órgãos é de proporcionar segurança jurídica para os chefes das unidades. O chefe de unidade é um guerreiro, ele está ali na ponta, lidando com todos os problemas, os mais variados e alguns assim surrealistas que ocorrem dentro de uma unidade de conservação. Ele precisa ter todo o suporte para exercer o seu trabalho e precisa ter segurança jurídica para isso. Flávia vai falar melhor sobre esse tema, né? Mas essa é uma preocupação que temos que ter. E a partir do momento, entendo eu, de que o órgão não traz para si a responsabilidade de ficar vendo a manutenção do grampo, da chapeleta, que tem que ser assim ou que tem que ser assado, e deixar essa regulação, essa autorregulação para os próprios envolvidos interessados, essa responsabilidade é bastante minimizada. E será minimizada mais ainda com uma palavrinha, com o uso maciço de uma palavrinha: informação. Informação, 5 minutos, está ótimo. Vou fechar já. Eu fico dentro dos 20 minutos. Informação é muito importante. Informação no sentido do óbvio. Quem pratica esporte de risco corre riscos. Quem vai subir uma parede rochosa, há riscos envolvidos. Quem vai pegar uma onda de 15 metros tem riscos envolvidos, ou quem vai mergulhar numa caverna inundada profunda também está correndo riscos, e por aí vai. Esportes de risco são arriscados, mas é importante repetir isso ad nauseam para todo mundo. Depois, coisas mais específicas. Eu me lembro, por exemplo, visitando o Parque Nacional lá na Alemanha, né?
lá no Web Stein, uma plaquinha. A partir daqui, só para pessoas com conhecimento e habilidade para transitar em áreas naturais, porque eu estava dentro de uma trilha, como eu disse, elaborada e mantida pela chefia da unidade. O resto era área mais ou menos selvagem, né? A Alemanha não tem nada tão selvagem assim, mas mais ou menos selvagem. E a partir dali a placa dizia, a partir daqui siga por sua conta e risco. A partir daqui recomenda-se que apenas pessoas qualificadas, habilitadas, entrem, porque há riscos nesse ponto. E, por fim, mais especificamente ainda, placas de risco dramáticas, como aquela que a gente botou nos 3 Picos ali na entrada, né, para Salina, né? A escalada é um esporte perigoso, você pode se machucar, você pode se quebrar, você pode morrer, há riscos envolvidos, desde mudança climática, queda de pedras, tudo envolvido pode acontecer, para que a pessoa possa exercer livremente a sua escolha. Se eu quero fazer isso, se eu não quero, e se eu quero passar desse ponto e entrar nesse terreno maravilhoso, natural de aventura, se eu vou fazer isso por conta própria dos meus amigos ou se eu vou recorrer a um profissional ou a um clube para me levar em segurança. Então, a questão das ancoragens fica dentro das unidades de conservação, do meu ponto de vista, da política que eu efetivamente implantei e que está escrita nesse decreto de 2002, é essa. Não quer dizer absolutamente que outros gestores em outros lugares pensem assim. Está aqui o Sandro, camarada nosso, escalador, e que trabalha no IEMA, Instituto Estadual do Meio Ambiente do Espírito Santo, que durante anos e anos e anos proibiu completamente a escalada dentro das suas unidades. Simples assim. Então, há uma diversidade de pensamentos, mas o pensamento que nós pusemos em prática, concretamente, e a prática é o critério da verdade, foi esse. Ok? Então, eu termino. Obrigado.